Olá, alunos da rede Isaac Newton, turmas do 7º ano. Nós estamos aqui hoje para falar a respeito do tema relevo e clima. O tema que nós trabalhamos aí para essa prova discursiva. Nossas aulas online, lembrando, acontece sempre todas as terças-feiras. E nós já estamos com a nossa prova discursiva marcada para o dia 10 de setembro e o meu objetivo aqui hoje é falar um pouco sobre esse conteúdo, que é o livro 3, que vai estar presente aí na prova de vocês, ok? Então, eu vou solicitar que vocês estejam com seu material de apoio em mãos, porque eu vou passar algumas páginas para você. À medida que eu for explicando, eu vou passando as páginas para vocês, ok? Serei bem objetiva, direcionar mesmo esse conteúdo ao conteúdo da prova. Eu já dei uma olhadinha na prova discursiva e já fiz as anotações daquilo que é pertinente para a sua prova. Então, esteja com o seu livro 3 em mãos e também com o seu marca-texto, que eu vou pedir para você marcar algumas coisas, ok? Primeira página que você vai abrir, gente, é página 6. Então, o tema, relembrando, relevo e clima, tá? É o tema da nossa prova discursiva. Vamos lá. Para você, a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: para você entender qual é o relevo que predomina em uma área, a priori você tem que saber o que é estrutura geológica, qual é a estrutura geológica que vai estar presente nesta área, porque a partir da estrutura geológica você pode definir qual é o relevo da área, certo? Tá, mas o que é estrutura geológica? Nós chamamos de estrutura geológica, 7º ano, todo e qualquer conjunto de rochas que compõem um determinado local, tá? Então, as rochas que estão presentes em uma área qualquer do globo é chamado de estrutura geológica. E existem basicamente no mundo 3 tipos de estrutura geológica. 2 delas estão presentes no Brasil, uma delas não existe no território brasileiro, ok? Então vamos lá. Compreendendo aí quais são os 3 tipos de estrutura geológica. Aliás, o que é estrutura geológica é uma questão de prova, tá? O que é estrutura geológica? Então, página 6, tá? O primeiro parágrafo, estrutura geológica, é isso que eu acabei de falar. O conjunto de rochas que compõem um determinado local. Isto é estrutura geológica. Então, marque aí o primeiro parágrafo da página 6, certo? Aí nós vamos falar agora sobre os 3 tipos de estruturas geológicas que também é importante para a sua prova. Estão nas páginas 6 e concluímos no primeiro parágrafo da página 7, tá? Vamos começar então pelos escudos cristalinos. Os escudos cristalinos, 7º ano, também recebe o nome de maciços antigos, tá? Escudos cristalinos também recebe o nome de maciços antigos. E ele é formado basicamente, os escudos cristalinos, por 2 tipos de rochas. Quais são elas? Rochas magmáticas e também as rochas metamórficas, tá? Lá no 6º ano, você aprendeu o que são rochas magmáticas e o que são rochas metamórficas. As rochas magmáticas são formadas a partir do magma, tá? O magma é esse material, aquele material pastoso que nós encontramos no interior da Terra, de elevadíssima temperatura. Quando ele extravasa para a superfície terrestre, rapidamente ele vai se litificar, ou seja, se compactar, formando, por exemplo, a rocha basalto, tá? Que são uma rocha escura. Ele vai se litificar e vai escurecer rapidamente. São as rochas magmáticas extrusivas, tá? Também podem ser intrusivas quando elas se formam no interior da crosta, tá? Quando elas formam no interior da crosta, elas vão ser claras, como por exemplo o granito, porque são rochas ácidas, ok? Então, rochas ácidas. Então, rochas magmáticas, elas podem ser intrusivas quando formadas no interior da crosta, tá? Ou no interior, não é, porque tem alunos que imaginam que o interior é lá no manto, né? Mas não é. O magma, ele já extravasou, porque o magma, na verdade, ele é encontrado onde? Ele é encontrado no manto. Então, ele vai extravasar, sim, mas ele vai estar no interior da crosta, tá? No interior da crosta, esse magma vai se formar.
Rochas magmáticas intrusivas e as extrusivas na parte externa. Preciso saber para a prova isso? Sim. Estrutura geológica de escudos cristalinos ou maciços antigos. Rochas magmáticas é isso que eu falei. E as rochas metamórficas, como o próprio nome diz, são rochas que passam por um processo de transformação, ok? No território brasileiro, sétimo ano, 34% da nossa estrutura geológica é formada pelos escudos cristalinos, tá? Ou maciços antigos, se você preferir, tá bom? Essas rochas, elas são antigas, é outra característica que você precisa levar para sua prova. Elas são antigas, elas foram formadas nas eras geológicas do período pré-cambriano, tá? E também no período paleozoico, tá? Então são duas informações importantes. Nós sabemos que existem 5 eras geológicas, tá? Passados que vem, as eras geológicas são períodos, tanto no terciário quanto também no quaternário, em que foram acontecendo modificações no nosso planeta. E essas rochas, que são os escudos cristalinos, tanto as metamórficas quanto as magmáticas, elas foram formadas nesse período geológico, que foi o período da era pré-cambriana e também da era paleozoica. A última era é a cenozoica, tá? Então essas rochas, que são os escudos cristalinos, como o próprio nome diz, maciços antigos, tá? São rochas antigas, ok? O segundo tipo de estrutura geológica, tá? Que também é importante, já marca aí, eu já pedi para marcar a página 6 até o primeiro parágrafo da página 7. São as bacias sedimentares, tá? As bacias sedimentares, como que elas se formam? Elas se formam a partir do processo de sedimentação. Como assim? Como que acontece, gente, essa sedimentação? Os processos erosivos, eles acontecem a partir do desgaste do solo, certo? Tudo bem, né? Até aí você entendeu. Nessa área onde há desgaste do solo, vai se formar aqui aqueles buracos, né? Que são as erosões. Então, houve desgaste do solo, formando aí essa erosão. Em chácaras, por exemplo, são chamadas de vossorocas, tá? E aí, com o passar do tempo, essa área ela vai receber detritos, tá? De vários tipos de rochas. Só que isso vai demorar milhões e milhões de anos, tudo bem? Tanto que as bacias sedimentares, elas foram formadas no período da era mesozoica e era a cenozoica. Ela é um pouco mais nova do que os escudos cristalinos ou maciços antigos, mas também elas não são tão novas não, tá? Tem uma parte das bacias sedimentares, de rochas sedimentares, que são novas, sim, do período cenozoico. Mas muitas dessas rochas também se formaram no período mesozoico, tá? Então, elas foram formadas em 2 períodos, tanto no período cenozoico como também no período mesozoico. O cenozoico é o mais recente e o mesozoico é mais antigo. Vamos lá. Aí, o que aconteceu? Essas rochas, recebendo detritos há milhões e milhões de anos, foram formando camadas, tá? Então, a principal característica das rochas sedimentares é que elas são formadas por detritos que foram acumulados ao longo de milhares de anos e ela apresenta camadas, tá? Essa é a principal característica que nós temos aí dessas rochas. As rochas sedimentares, elas foram formadas aí por camadas, tá? Elas apresentam camadas. Essa é a principal característica que nós temos aí dessas rochas, ok? Beleza, vamos lá. Próximo ponto aqui que nós vamos falar são o último tipo de estrutura geológica, são os chamados dobramentos modernos, que também é importante. Tudo que eu estou falando aqui, estou pedindo para você marcar, com certeza estará em sua prova, tá? Então vamos lá, dobramentos modernos. Não temos no Brasil. No Brasil temos 34% de escudos cristalinos ou maciços antigos e 64%
de bacias sedimentares. Não temos dobramentos modernos no Brasil. Por quê? Porque os dobramentos modernos, eles foram formados na era Cenozoica, são rochas novas, tá? E os dobramentos modernos, eles se formam a partir do quê? Do choque de placas tectônicas. Quando uma massa de terra, uma terra, né, vai ficar em cima da outra, formando elevadas altitudes, tá? Então, são rochas que sofreram grandes dobramentos e vai provocar elevações do terreno. Não temos montanhas no território brasileiro. Não temos dobramentos modernos no território brasileiro, ok? Então, nós temos o quê? 34% dos escudos cristalinos ou maciços antigos e 64% do nosso território são formados aí pelas bacias sedimentares, tá? Então, marque aí páginas 6 e 7 até o primeiro parágrafo aí, porque é importante para a sua prova. Conhecendo, gente, a estrutura geológica, podemos falar a respeito do relevo. Gente, basicamente o relevo é o seguinte: quando você caminha pelas ruas, você não se depara sempre com partes altas, partes baixas, outras partes que são mais baixas ainda? Pois bem, esses altos e baixos que nós encontramos na superfície terrestre recebe o nome de relevo. Relevo, portanto, são os altos e baixos que nós encontramos na superfície terrestre. Basicamente, sétimo ano, existem 4 formas de relevo, ok? Planícies, planaltos, montanhas e depressões. É preciso saber, sim, para a sua prova, as características desses 4 compartimentos de relevo. Onde? Nas páginas 8 e também na página 10. Páginas 8 e 9. É lá que você vai encontrar os 4 compartimentos de relevo. Então, vamos começar pelo primeiro compartimento de relevo, que são os planaltos, tá? Os planaltos, gente, são terrenos altos, ok? Variando de planos, como, por exemplo, chapadas, morros, serras, tudo isso faz parte do compartimento de relevo, ok? Então, morros, as serras, as chapadas, os chapadões no Distrito Federal, por exemplo, o professor Aziz Nassib Absaber, que foi um dos que estudou os compartimentos de relevo que estão presentes no território brasileiro, ele coloca, né, que no território brasileiro, aqui na região central do Brasil, predominam principalmente os chapadões, na região central do Brasil, que é onde nós estamos, né? Predominam principalmente a presença de terras altas, né? Que são denominadas, segundo o professor Aziz Nassib Absaber, de chapadões, ok? Então, uma informação importante sobre os planaltos. Então, são terrenos altos, tá? Que variam sempre de planos. Tanto que dentro desse compartimento estão presentes toda essa estrutura geológica que eu falei, né? Todos esses compartimentos aí, como serras, chapadas, morros, tá? Tudo faz parte dos planaltos. Agora, uma informação importante. Eles são resultados de processos erosivos, tá? Os planaltos, eles se formam a partir do que nós chamamos de processos erosivos, tá? Já as planícies, gente, são áreas baixas e planas. As planícies, para você ter uma ideia, ela vai de 0 a 100 metros de altitude, ok? Os planaltos, tem geógrafos que colocam assim, que eles vão a partir de 200 metros de altitude. Outros, a maioria dos geógrafos, consideram os planaltos acima dos 300 metros de altitude. Como no Brasil nós não temos montanhas, nós temos pontos altos, culminantes no Brasil, que vão até a 2.993 metros, que é o caso do Pico da Neblina, ok? Mas estamos falando de planície, áreas baixas e planas, que vão de 0 a 100 metros e são resultados dos processos de acumulação de sedimentos, tá? Então, as planícies, pessoal, elas são resultados dos processos de acumulação de sedimentos. Onde que nós encontramos as planícies? Olha só, eu trouxe uma imagem aqui, gente, bem interessante, que ela apresenta os 4 compartimentos de relevo
da superfície terrestre, tá? Deixa eu ver aqui, acho que não tá aqui. Eu acredito, não trouxe, não separei aqui. Mas enfim, veja que as planícies aqui nesse mapa dá pra gente entender bem. Olha, tá vendo que ela encontra-se aqui na faixa litorânea de terras, tá vendo? Como, por exemplo, a planície costeira, olha aqui, ó. Ó, planície costeira, a planície gaúcha, planície do Pantanal, tá vendo? Sempre, pessoal, aqui na planície do Pantanal nós não vamos ter a presença de mares, tá? Mas nós temos vários rios. As planícies se encontram sempre próximas aos rios, também próximas aos mares, que são a planície costeira ou planície litorânea, e também próximas aos lagos, como é o caso, por exemplo, aqui no sul do Brasil, próximo à Lagoa Mirim e à Lagoa dos Patos, nós vamos também encontrar a presença de planícies. Veja aqui que na Amazônia, ela é extremamente rica em rios, tá? Então nós vamos ter aqui nessa faixa de terras, próximas dos rios, a presença da enorme planície que é a chamada planície amazônica, ok? Beleza? Tá, mas a professora, o que eu preciso entender sobre planícies? Resumindo aí, áreas baixas e planas, que vão de 0 a 100 metros e são resultados de processo de acumulação de sedimentos, ok? Se você colocar isso, tá ótimo, tá? Eu só aprofundei aqui um pouquinho para você saber onde que se localizam as planícies no Brasil, até para entender, né, que sempre próximo do nível do mar, nós encontramos aí a presença de planícies, ok? Próximo compartimento, depressões. As depressões, sétimo ano, são áreas rebaixadas em relação às áreas vizinhas. Como assim? Vamos supor que aqui eu tenho a presença de um planalto, tá? E aqui eu tenho a presença de uma planície. As áreas rebaixadas em relação às áreas vizinhas são chamadas de depressões, ok? E elas se classificam em 2 grupos. As depressões, elas podem ser absolutas ou também elas podem ser relativas, tá? Como classificar isso aí, pessoal? Olha só. As depressões, então, áreas rebaixadas em relação às áreas vizinhas, né? Como eu coloquei, vamos supor que a gente tem um planalto e aqui uma planície, tá? Elas podem ser absolutas ou relativas. Quanto que elas são absolutas? Toda área rebaixada em relação às áreas vizinhas, porém localizadas abaixo do nível do mar, são depressões absolutas, tá? Áreas rebaixadas em relação às áreas vizinhas, localizadas abaixo do nível do mar. Quem, por exemplo, professor? Os países Bélgica, Holanda e Luxemburgo. São exemplos de países baixos, localizados aí abaixo do nível do mar. Tanto que lá existem os diques, né? Eles funcionam como paredes que serve para impedir a passagem da água do mar. Tanto que pesquisas mostram que com o aquecimento global, o derretimento das calotas polares vai fazer com que está aumentando já o nível das águas dos mares. E os primeiros países a serem afetados são justamente essas áreas que estão localizadas aí abaixo do nível do mar. Tudo bem? Então, depressões absolutas, áreas rebaixadas em relação às áreas vizinhas, localizadas aí abaixo do nível do mar. E as relativas, tá? Porque as depressões se classificam em 2 grupos, absolutas, como eu já expliquei, e as relativas são aquelas localizadas acima do nível do mar, tá? Um exemplo de depressão absoluta, o Mar Morto, tá? É o principal exemplo aí clássico que nós temos aí de uma depressão absoluta, certo? Depressões relativas não é tão difícil de encontrar, tá? No Brasil, por exemplo, nós temos um percentual bem considerável aí. Veja no mapa da página 9, deixa eu colocar esse mapa aqui para vocês. O mapa da página 9, que é esse que eu já mostrei, tá? Nós temos sim a presença de depressões no território brasileiro, tá? Em vários pontos aqui da região norte, por exemplo, nós temos a presença de várias depressões, ok? Relativas, tá? Depressões relativas são áreas rebaixadas em relação às áreas vizinhas, porém localizadas acima do nível do mar. E o último compartimento de relevo que não temos no Brasil, só uma observação,
O mapa da página 9, quando você for estudar. Eu já falei isso na aula online, até pedi para você grifar, se não grifou, se eu não solicitei, grife agora, tá? Que tem um asterisco no mapa da página 9 que diz assim, ó, no mapa. A classe de montanhas no Brasil refere-se a planaltos, tá? No Brasil, nós não temos montanhas, porque nós não temos as montanhas, os dobramentos modernos, eles foram formados na era Cenozoica, como eu já expliquei para vocês, né? Então, pessoal, mas nós temos a presença de muitos planaltos, ok? A classificação de planaltos são várias, tá? Na página 10, por exemplo, nós temos aí, ó, as chapadas, os morros, tá? As serras, as escarpas. O que são escarpas? São terrenos íngremes, tá? De 300 a 800 metros de altitude. Terrenos íngremes são aqueles que você tem dificuldade para subir, para escalar. Então, gente, olha só, mas não vai cair na prova as escarpas, não. O que eu quero para a prova são os morros, tá? E também as chapadas. Saber que as chapadas fazem parte do compartimento do relevo do tipo planalto, tá? Elas vão em média a 600 metros de altitude, as chapadas. E temos como exemplo aí, podemos citar a Chapada Diamantina, que fica na Bahia, tá? É um exemplo de chapada aí que nós temos no território brasileiro. E os morros são médias elevações de terrenos que vão a mais de 200 metros, a média dos morros são 200 metros de altitude, de elevações, tá? E ele faz parte, os morros, do compartimento planalto, são os altos e baixos. No Distrito Federal, por exemplo, Sobradinho e Planaltina, as regiões administrativas de Sobradinho e Planaltina são exemplos de áreas, né, onde estão presentes as serras, são as regiões serranas do território brasileiro. Eu me lembro até que quando o governo começou o projeto de construção do metrô, sempre encontrou, no Distrito Federal, sempre foi encontrado muitas dificuldades da construção de estações nessas áreas, justamente porque elas correspondem às regiões serranas aí do Distrito Federal, ok? Então, pessoal, sobre relevo, tá, tem um outro ponto também que é importante para a prova de vocês. Tá na página 13, onde eu quero saber quais são os 4 pontos culminantes do território brasileiro. Culminantes é o quê? São os pontos mais altos do território brasileiro. Quem são eles? Eu vou colocar um aqui, tá? Que eu separei uma imagem, que é o Pico da Neblina, tá? Que é o ponto mais alto do território brasileiro, fica na região norte do Brasil, na Serra do Imeri, tá? Que fica no Amazonas. Também, ao lado, próximo do Pico da Neblina, que é o ponto mais alto do território brasileiro, com 2.993 metros, nós temos também o Pico 31 de Março, que também se localiza na Serra do Imeri, no Amazonas. Preciso saber as altitudes, professora? Não precisa. Agora, o Pico da Neblina é importante. Professora, você vai descontar ponto se eu não colocar a altitude do Pico da Neblina? Eu não vou descontar ponto. Mas fique sabendo que é importante para o seu conhecimento acadêmico saber, sim, a altitude do ponto mais alto do território brasileiro, que é o Pico da Neblina. Pelo menos o Pico da Neblina, tá? O 31 de março, que também fica na Serra do Imeri, ele tem 2.972 metros. É o segundo ponto mais alto do Brasil. Depois a gente vai lá para o sudeste, tá? Na Serra do Caparaó, no estado do Espírito Santo, Minas Gerais. No estado do Espírito Santo e Minas Gerais. Ele vai pegar esses dois estados, tá? Serra do Caparaó, ele vai pegar tanto uma partezinha do estado do Espírito Santo e também vai pegar uma partezinha do estado de Minas Gerais, tá? A Serra do Caparaó, gente, que é o terceiro ponto mais alto do território brasileiro, possui 2.891 metros, ok? Esse é o terceiro ponto mais alto do território brasileiro, que vai ficar na divisa entre esses dois estados, tá? Tanto no estado do Espírito Santo, como também ele vai pegar uma partezinha também do estado de Minas Gerais, certo? É onde fica a chamada Serra do Caparaó.
ok? E o último ponto, tá? Mais alto do Brasil, fica também na região norte do Brasil, que é em Roraima. Pacaraíma é o nome do monte mais alto, ok? E fica em Roraima e a sua altitude é de 2.734 metros, tá? Quero saber na prova quais são os 4 pontos culminantes do território brasileiro. Nós temos uma tabelinha na página 13 do livro 3 que fala sobre esses 4 pontos culminantes. Tudo bem? Beleza? Aí, sobre relevo, nós acabamos. Não falaremos mais sobre relevo, mas você sabe que clima, relevo e vegetação são domínios morfoclimáticos, ou seja, eles caminham juntos. Para eu determinar o clima de uma área, eu preciso saber qual é a vegetação dessa área. Para determinar qual é a vegetação, eu preciso saber qual é o clima que estará presente nesta área, certo? São domínios que existe uma relação de interdependência, que nós chamamos aí de domínios morfoclimáticos. Então, volta e meia a gente vai estar retomando o tema relevo para caracterizar o clima da área. Por falar em clima e tempo, página 14, toda, tá? Principalmente o primeiro e o segundo parágrafo, e o tema massas de ar, todas as massas de ar estará na prova, marca aí, coloca o seu marca-texto aí, grifando o primeiro parágrafo da página 14, o segundo parágrafo da página 14 e todas as massas de ar que estão presentes também na página 14. Tempo e clima. Tempo é instável, está sujeito a variações de temperatura. É importantíssimo para a prova de vocês saber a diferença que existe entre o termo tempo e clima. Por exemplo, eu coloquei lá o seguinte: hoje o dia está ensolarado. Essa característica, sétimo ano, refere-se a tempo. Hoje, estado momentâneo, o que está acontecendo neste momento, certo? Então, isso é o quê? Isto é tempo. Já o clima não, o clima ele não muda, tá? O clima é estável, ele não está sujeito a essas variações de temperatura, ok? Nós tivemos um exemplo muito importante que foi comentado na nossa aula online dessa semana, que foi a visita dessa massa de ar polar que nós recebemos, trazendo modificações no nosso tempo, tá? E comentamos isso na nossa aula online, porém hoje não dá tempo da gente falar sobre essa modificação, mas só para você lembrar, né, que entre os dias 20 e 26 de setembro, houve uma forte modificação no tempo aqui da região central do Brasil, no tempo do Distrito Federal, do estado do distrito onde você está, aqui do Distrito Federal, houve essa modificação tanto na região centro-oeste, como também na região norte do Brasil, impactou o sul do Brasil, apesar dessa massa de ar ser de lá, que inclusive trouxe queda de neve nas regiões serranas, né, do sul do Brasil, ok? Beleza, vamos lá. Então, o clima é isso. O clima, ele não muda. Por exemplo, o clima que predomina no Distrito Federal é o tropical de altitude, que a gente vai ver daqui a pouco quais são as características desse clima, que aliás vai estar na sua prova. Mas aguarde, a gente vai chegar lá, tá? Nós vamos falar sobre o clima tropical de altitude, ok? Quando nós falarmos aí sobre esse clima. Mas eu já te adianto que o clima tropical de altitude, a principal marca dele é que ele vai trazer duas características bem definidas: verão chuvoso e quente e inverno seco e frio, ok? Beleza. Vários agentes são responsáveis pela modificação do tempo, falando de tempo agora, mas o clima, gente, tá? Ele é estável, como eu falei, mas para eu entender o que é clima, tá? É preciso estudar o comportamento de tempo de uma área qualquer do globo. E os climatólogos, eles fazem essa revisão numa média de 30 anos, tá? Muitas vezes há alterações, pequenas alterações, outras vezes, em outras situações, é muito assim... as modificações realmente são muito lentas, né? São bastante lentas as modificações que ocorrem no clima. Por isso que a gente coloca essa definição de que o clima, ele é estável, ele não muda. As massas de ar são um dos principais, são
representa o principal fator de modificação do tempo, tá? As massas de ar é o principal fator que representa a modificação do tempo. São grandes porções que estão presentes na superfície terrestre. Deixa eu colocar o mapa das massas de ar que atuam no Brasil. É preciso saber as características de cada uma dessas massas de ar. Vamos começar pela massa equatorial atlântica, tá? MEA. A massa equatorial atlântica, ela tem origem no Oceano Atlântico, na parte litorânea aí do Oceano Atlântico, ok? Ela é quente e úmida, ela apresenta essa característica de ser quente e úmida. Temperaturas médias ficam entre 28 e 25 graus Celsius, ok? E ela vai estar mais ou menos perto ela vai surgir ali perto do arquipélago de Açores, tá? No território brasileiro. É mais ou menos aí, a origem dela vai ser mais ou menos aí nessa área, nessa faixa de terra aí, conforme mostra o mapa aí que vocês estão analisando, ok? A segunda massa, gente, é a equatorial continental, que também é quente e úmida. Essa massa, gente, a única massa que apresenta umidade, que tem origem no continente, no território brasileiro, é a massa equatorial continental, tá? E isso só acontece em função do fenômeno evapotranspiração, ok? Na sua prova discursiva, eu quero saber a que se refere o fenômeno evapotranspiração. O fenômeno evapotranspiração está na página 16 do seu livro, no glossário, tá? Ele fala assim, ó, processo pelo qual as matas perdem água por uma combinação da evaporação dos solos e a transpiração das plantas. Então, a massa equatorial continental, ela é úmida, tá? Ela é quente, tá? Porque ela está próxima da linha do Equador. A linha do Equador vai passar aqui no norte do Brasil, não é? Vocês lembram quando a gente viu isso? Ó, aqui no norte do Brasil, passando pelos 4 estados, nós temos a linha do Equador. Tá linha torta, hein? Peraí, deixa eu tentar consertar aqui essa linha que eu fiz. Ó, aqui passa a linha do Equador, né? Pelos 4 estados do território brasileiro. E todas as áreas localizadas próximas à linha do Equador são áreas de elevada altitude. Quanto mais próximo da linha do Equador, maiores serão as temperaturas. Então é quente por isso. Mas e a umidade? Vem de onde? A umidade, gente, acontece em função do fenômeno de evapotranspiração, que é a evaporação das águas dos rios e a transpiração das folhas, a combinação desse fenômeno das folhas das árvores. Porque a floresta amazônica é a mais rica do mundo, é a mais densa. Densa como? Próximas, as árvores estão muito próximas uma das outras, tanto que lá nós encontramos árvores tanto de pequeno, médio, como também árvores de elevado porte nessa região, ok? Então, graças a esse fenômeno de evapotranspiração que ocorre nessa área, nós temos umidade na massa equatorial continental, com chuvas abundantes durante todo o ano, tá? Então, praticamente todos os dias chove, por exemplo, em Belém do Pará, que é a capital do Pará. O Pará é um estado que se localiza na região norte do Brasil, tá? E é quente, tá? É quente. Nessa área, nós temos a presença de um clima quente com chuvas abundantes, assim, durante todo o ano. São as chuvas que não vai estar na prova, tá? Mas eu vou te falar. O nome dessas chuvas aí, que acontecem na região norte, são as chamadas chuvas convectivas, que são chuvas fortes, porém passageiras. Uma informação importante também sobre o fenômeno evapotranspiração é que, em função dessas chuvas, né, serem muito fortes, a água da chuva muitas vezes acumulam nas copas das folhas, tá? E essas águas que se acumulam na copa dessas folhas também contribuem para esse fenômeno de evapotranspiração. Então, a umidade nessa região se deve ao fenômeno evapotranspiração, ok? Quente e úmido.
Beleza. Vamos à terceira massa continental, que é a massa tropical atlântica. Todas que têm origem no Oceano Atlântico vão trazer consigo características de umidade, tá? Beleza? A única que nasce no continente, que tem origem no continente, que é úmida, é a massa equatorial continental. E do Oceano Atlântico, todas que nascem no Oceano Atlântico, porque o Brasil ele é banhado pelas águas do Oceano Atlântico, tá, gente? Então, todas que nascem no Oceano Atlântico trazem consigo essa característica de umidade, tá? Quente e úmida, tá? Originária do Oceano Atlântico, nas imediações do Trópico de Capricórnio. Onde que fica mais ou menos o Trópico de Capricórnio? Ele não corta o norte, o Trópico de Capricórnio, tá? Ele corta o norte do território brasileiro. Aqui, ó, no Paraná, mais ou menos aqui, nós vamos ter a presença, né, desse trópico, que é o chamado Trópico de Capricórnio. E aí essa massa, ela surge mais ou menos aí, nas mediações, né, do Trópico de Capricórnio, próximo ao Trópico de Capricórnio, ok? Próxima, tropical continental, surgiu no continente, quente e seca, a única úmida, como eu já disse, é equatorial continental, né? Surgiu no continente, é seco, tá? Então, a massa tropical continental, ela é quente e seca, tá? Essa é a principal característica que nós temos aí dessa massa tropical continental, quente e seco. Surge na depressão do Chaco, que fica na Argentina, ok? Essa é a origem dessa massa continental. E veja aqui, gente, que as setinhas, elas apontam onde essa massa de ar vai estar atuando, tá? Veja que, por exemplo, no Distrito Federal, nós temos a atuação tanto da massa tropical atlântica, em uma parte aqui do Distrito Federal, mas tem momentos também que a massa tropical continental também vai atuar sobre o Distrito Federal, ok? E a última, que foi essa visita que nós recebemos, é a massa polar atlântica, tá? A última massa de ar, que nós vamos falar aqui agora, é essa massa que é a chamada massa polar atlântica, tá? Essa massa de ar aqui, que é fria e úmida. Também se forma nas porções do Oceano Atlântico, próximo à Patagônia, tá? Região da Patagônia, no sul da Argentina, mas a Patagônia também abrange o Chile, tá? Ok? Tem parte do Chile também, que vai estar presente essa região, que é a região da Patagônia. E aí, gente, essa massa de ar, ela é fria e úmida, por isso que o tempo mudou. Entre os dias 20 e a 26 de setembro, né? Ou de agosto, né? Entre os dias 20 a 26 de agosto, o tempo mudou, né? Porque essa massa de ar, ela trouxe consigo essa característica de umidade. Ela é fria e úmida. Todas as massas de ar estarão na prova de vocês, ok? Vamos lá, agora nós vamos falar aí do clima, tá? Clima. O mapa da página 16 fala sobre mostra esse mapa aí que eu estou apresentando para vocês, né? Que são que refere-se ao mapa dos climas que atuam no território brasileiro, ok? Nós temos a presença de 6 tipos de climas presentes no Brasil, tá? Como o Brasil é muito grande, nós estamos numa área predominantemente tropical, cortado pela linha do Equador ao norte, ao sul pelo Trópico de Capricórnio, tá? Nós vamos ter a presença dessas massas de ar que atuando no Brasil, como eu acabei de mostrar, e principalmente em função dessa extensão territorial do Brasil, nós vamos ter uma grande variedade climática, tá? O que marca o nosso território com relação ao clima é que nós temos aí essa intensa variação de climas, tá? E aí, gente, eu marco aí para vocês as páginas 16 até a página 19, que vai falar as características de cada um desses climas. Porém, aceite essa dica, pega o seu marca-texto e vai marcando aí os pontos que são importantes, né, para a sua prova, que vão te ajudar. Mas deixando claro que não é para ler somente onde está marcado, não. É para ler todas as páginas de 16 até a página 19, ok?
Então, marque aí, primeira e segunda linha da página 16. Clima equatorial, tá? Onde está vermelhinho, nós temos aí a presença do clima equatorial úmido, tá? Presente principalmente na Amazônia brasileira. Por isso que foi bom falar sobre as massas de ar, porque agora já fica mais fácil você compreender o clima. Quente e úmido, marcado pelo fenômeno evapotranspiração, que eu já expliquei, vai estar na prova o que é evapotranspiração. Explique como acontece o fenômeno evapotranspiração, ok? Vai estar na sua prova. Então, estude, porque o clima equatorial ele é marcado por esse fenômeno de evaporação das águas dos rios, transpiração das folhas. Ele coloca aqui o solo, né, entrando aí nessa questão, não está errado, porque na verdade os rios têm o leito dos rios, né? Dentro dos rios nós temos a presença dessa água, que vai contribuir aí para esse fenômeno também, algo que não consta aí no livro de vocês, mas eu estou te falando agora, que parte dessas águas ficam armazenadas nas copas das folhas das árvores da floresta amazônica e também contribui para esse fenômeno de evapotranspiração, ok? Temperaturas médias entre 25 e 28 graus Celsius, tá? Essa é a média de temperatura aí que nós temos nesse clima, que é o clima equatorial. Primeira e segunda linha da página 16, marque. Vamos falar agora sobre o clima litorâneo úmido, onde ele está. O clima litorâneo, tropical litorâneo, tá? Na faixa litorânea de terra, gente. Veja aqui onde está o verdinho. Aqui, ó, nós temos, onde está esse verdinho aqui, ó, nós temos até lá embaixo, tá? A presença desse clima, que é o clima litorâneo. Ele é influenciado pela massa tropical atlântica, tá? É a principal influência que ele vai receber aí é dessa massa, que é a chamada massa tropical atlântica, ok? Ela vai desde o Rio Grande do Norte até a parte setentrional, ou seja, até a parte norte aqui, ó, do estado de São Paulo. Essa massa de ar vai estar, esse clima vai estar atuando, ok? Aí, vamos para o próximo clima, que é o clima tropical continental, ok? O clima tropical continental, ele é o tropical continental, gente. Nós vamos ter aí a presença desse clima, ele vai pegar parte de Minas Gerais, do estado de Goiás, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, alguns trechos da Bahia, tá? Nós vamos ter a presença desse clima. Onde tá aqui, ó, toda essa parte aqui, ó, laranja, que você tá vendo aí no mapa, representa esse clima tropical. Onde tá tropical aí, é o tropical continental, tá? Ó, tá na terra, tá vendo? No continente, tá bom? Então, os litorâneos se fosse no litoral, continente aí, por isso que aí tá, mas aqui no mapa de vocês tá tropical continental, ok? O mapa da página 16.